Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Tá bom. Eu particularmente penso que o anticristo pode ser qualquer coisa, menos judeu, tá? Eu vou explicar rapidamente o porquê que eu penso assim. Tem vários versículos que comprovam isso, mas eu acho que tem um versículo especial que é muito objetivo e muito direto, que é Daniel capítulo 9, versículo 26, 24, por ali, né? Deixa eu ver exatamente qual é o versículo 26 mesmo. Daniel 9, 26. Vocês sabem que esse texto aqui registra aquela conversa entre o anjo Gabriel e Daniel neste livro que leva o seu nome, né? O livro de Daniel. E ele fala muitas coisas, fala das 70 semanas, fala da reconstrução de Jerusalém, ele fala de coisas demais. Mas tem um pequeno detalhe bem interessante no versículo 26 que fala sobre o anticristo. Eu vou ler o versículo 26 e depois a gente vai explicar. Olha o que ele diz. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Prevendo que o ungido, que é Cristo, iria ser morto e não estaria mais presente. Ou seja, da morte de Cristo para frente, seria esse período em que o ungido já não estaria. Ele foi morto e já não estará. Que é esse período que a gente vive, inclusive. Mas ele apresentando a sequência dos acontecimentos, ele diz, pois é, será morto o ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir, aqui ele está falando sobre o anticristo, tá? É quase um consenso universal entre os teólogos e estudantes de escatologia de que ele está falando do anticristo. As interpretações de quem poderia ser é outra coisa, mas é quase universal a ideia de que é o anticristo de quem Gabriel está falando aqui. O príncipe que há de vir é uma alusão ao anticristo, que tem vários títulos na palavra de Deus. Ele não é chamado por todos os escritores da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, ele não é chamado pelo mesmo nome, não é chamado pelo mesmo título. Há muitos títulos e muitos nomes atribuídos a ele, mas este personagem, quando retratado dentro de cada contexto profético de cada autor, mostra pra gente que é a mesma pessoa, o mesmo personagem de quem outros escritores já haviam falado, tá? Então, ele diz, este príncipe que há de vir, aliás, o povo deste príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário, o templo judeu. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras. Desolações estão determinadas. Aí depois ele vai acrescentar aquele texto que a senhora mencionou. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, é uma semana de anos, não é semana de dias. Na metade desta semana, do ponto médio, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que voltará a ser praticada pelos judeus, porque terão liberdade de voltar à sua prática religiosa. Então, o anticristo, ele quebrará este acordo, que por acaso dará liberdade aos judeus de praticarem novamente os seus sacrifícios religiosos, e aí no meio da semana ele invade Israel, invade Jerusalém, etc. e tal. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse aqui é um dos textos que fala sobre o anticristo, que nos orienta a pensar da forma correta, nos aponta a direção correta, para que nós possamos julgar de onde ele vem, quem ele será, porque o texto fala sobre a etnia do anticristo. Quando a gente se detém apenas no versículo 27, que ele fará uma firme aliança com muitos, podemos pensar que isso significa que ele tem que ser judeu. Mas, na verdade, o Messias, porque o pessoal pensa assim, não, eles não receberam Jesus, que é o Messias, então eles vão ser enganados pelo anticristo que vai se passar por Messias. Mas para ele se passar por Messias, ele tem que ser judeu, porque o Messias não pode ser um gentil. Então o pessoal acha que isso aqui está falando de uma aliança que o anticristo, se passando pelo Messias, vai fazer com o povo de Israel. Mas na verdade ele está falando do que nós chamaríamos hoje em dia de tratado multilateral. Se fossem só 2 nações, seria um tratado bilateral, ou seja, é do interesse da minha nação, que eu como representante entre em contato com o chefe de Estado daquela outra nação. Eu faço um acordo bilateral porque vai ser bom para mim e vai ser bom para eles. Mas eu acho que ele está falando de um tratado multilateral porque ele diz, fará uma aliança com muitos. Aqueles que acreditam que ele está falando sobre uma aliança somente com os judeus, interpretam assim, ele fará uma aliança com muitos judeus. Mas se, na verdade, ele está fazendo uma aliança com a nação de Israel,
esse texto não tem sentido, não é com muitos judeus. Se ele vai ser o Messias da nação de Israel, como eles interpretam, então significaria que ele estaria sobre todos os judeus, né? Ele seria o seu Messias, o seu rei, o acordo seria com a nação inteira. É mais provável que o texto esteja dizendo que ele fará um acordo com muitos povos, incluindo a nação de Israel, que por estar participando deste tratado multilateral, terá a permissão novamente de reconstruir seu templo, voltar às suas práticas religiosas, que porventura serão interrompidas na metade do acordo. Mas o texto diz no versículo 25 uma coisa que às vezes a gente não observa, porque é o mesmo homem, é o mesmo personagem, é o mesmo do versículo 26. Ele diz assim: o povo do príncipe que virá. É este que fará aliança com muitos, este príncipe que virá. Mas o povo deste homem destruirá a cidade e o templo. Ou seja, o anjo está falando que o povo do anticristo é quem iria destruir o templo dos judeus e a cidade de Jerusalém. Essa profecia foi registrada 560 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, o templo estava de pé. Quando a profecia foi proferida pelo anjo Gabriel, não existia o templo e a cidade estava em ruínas, porque nas 3 incursões do Império Babilônico, tudo foi destruído. O anjo está deixando implícito que a cidade e o templo serão reconstruídos, mas serão redestruídos. Ou seja, vai se levantar de novo, mas vai ser destruído de novo. Está implícito. Quando Jesus nasce, 560 anos depois, o templo está de pé, ampliado por Herodes, aquela coisa linda, maravilhosa, mas no ano 70 depois de Cristo, vem a outra parte que o anjo tinha dito. Vai ser destruído novamente. A profecia dizia que o povo do príncipe que vai vir, o povo do anticristo, é quem iria destruir o templo depois que ele ficasse de pé. E que iria destruir a cidade depois que ela fosse reconstruída. No ano 70, Tito, dando continuidade à campanha de Vespasiano, que foi chamada às pressas para Roma, ele assume no ano 66, naquela campanha militar do cerco a Israel. E no ano 70, ele acaba invadindo com 6 legiões que estavam estacionadas ao redor de Israel, formada, na sua grande maioria, por descendentes de Ismael e Esaú. Um contingente de árabes, segundo Públio Cornélio Tácito, que foi um historiador bem conhecido. Inclusive um que nós evangélicos conhecemos também, que foi Flávio Josefo. Ambos dizem que as 6 legiões eram formadas por árabes, descendentes de Ismael e Esaú, porque a palavra árabe é um termo genérico para mestiço, tá? Miscigenado, misturado. Árabe significa isso, se traduzido, Não é um termo para falar do pessoal da Península Arábica, é apenas um termo genérico. Até hoje em Israel é assim que eles se referem aos que o mundo ocidental chama de palestinos, são os descendentes de Ismael e de Esaú, esse povo miscigenado, misturado. Este era o povo que fazia parte das legiões que Tito convocou, que estavam estacionadas ao redor de Israel. Porque do ano 15 para frente, o Império Romano começou a contratar pessoas das províncias dominadas e deu a eles um soldo e eles passaram a ser soldados do Império Romano. Mas eram soldados especiais das legiões. Nas legiões, formadas por 5.000 ou 6.000 homens, não havia soldado romano. Os soldados romanos, deste ano para frente, nessa mudança administrativa, os soldados romanos faziam parte de uma guarda especial que até aparece na Bíblia, chamada de guarda pretoriana. Estes eram italianos, mas os legionários eram soldados provincianos. Ninguém era realmente romano. E quando o anjo fala com Daniel sobre o povo do anticristo, ele usa uma palavra curiosa. Na palavra hebraica é am. Isso mesmo. AM, se transliterado para o português, tá? Am, que é etnia, raça, nação ou povo, no sentido de etnia. E quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, naquela versão Septuaginta, que vocês devem lembrar, que foi feita no ano 300 a.C., nessa versão, a tradução desse texto, se você tiver acesso, depois dá uma olhadinha, você vai ver que a palavra povo foi traduzida por etnon, de onde vem etnia. A nossa palavra etnia do português vem da palavra grega etnon, que é a palavra traduzida na Septuaginta para am, do hebraico. O que isso significa, Natan? Significa que o anjo Gabriel está falando que o povo cuja raça é igual à do anticristo, é o povo que destruiria o templo dos judeus no ano 70, vamos colocar assim, e destruiria a cidade de Jerusalém. Ele está falando, pelas implicações claras da profecia,
que um povo externo de uma terra diferente, de uma etnia diferente, invadiria a terra dos judeus, destruiria os valores espirituais mais preciosos dos judeus. Ele está falando de uma invasão de um povo diferente do povo que vai ser invadido. Ele não está falando de uma suposta guerra civil, onde os judeus matariam os judeus. Porque se os judeus fossem aqueles que destruiriam a cidade e o templo, o povo do anticristo seria o povo judeu. Ele teria que ser judeu, porque o povo seria judeu. Como não é guerra civil, como ele está falando de uma guerra e de uma invasão de um povo diferente do povo que vai ser invadido, ele está falando de um povo gentil, porque o anticristo será um gentil. Como todos os líderes dos impérios da estátua do sonho de Nabucodonosor. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, o mesmo padrão se repetirá. O anticristo vai invadir, vai usurpar uma posição que não é dele, ele vai até mesmo sentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, mas não debaixo de aplausos de aclamação, porque os judeus o reconhecerão como Messias. É porque ele é usurpador, essa é uma natureza dele, mas a sua etnia não é judaica. Ele não será judeu. Tá? Tem outros textos, outras coisas que poderiam ser ditas, mas eu acho que... Não, eles não aceitarão o anticristo. O anticristo vai invadir a terra de Israel não porque foi aceito. Ele não vai sentar no trono do santuário porque foi aclamado, recebido ou reconhecido. Ele vai fazer isso do mesmo jeito que Antíoco IV Epifânio fez, né? Que deu sequência à guerra dos Macabeus para expulsarem os gregos de lá. Antíoco IV Epifânio também invadiu Israel, também conseguiu entrar no templo naquela época. E ele fez o que não poderia fazer, que foi uma espécie de profanação desoladora, a ponto de sacrificar uma porca no santuário, no templo judaico, que era uma abominação para o povo judeu. Mas ele estava lá dentro. Como é que ele teve autoridade para fazer isso? Ele não foi recebido, não foi concedido a ele, não foram os judeus que o aceitaram, ele fez na marra. É assim que o anticristo vai sobrepujar o povo de Israel, vai mudar os tempos e as leis dos judeus, ele vai perseguir e maltratar os santos, a ele vai ser dada a autoridade para ele vencer o povo judeu durante aquele período. Ou seja, não é uma aceitação, não é porque vão confundir que ele é o Messias. O pessoal às vezes interpreta assim, mas isso é lenda urbana, tá? É uma interpretação errada de um texto que se encontra em João capítulo 5, quando Jesus disse assim: olha só, gente, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam, mas eu tenho certeza que se outro vier por aí em seu próprio nome, a estes vocês receberão. Pessoal pensa que Jesus estava falando do anticristo, como se os judeus viessem a receber o anticristo, porque Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Mas quando o anticristo vier, o pessoal pensa que é isso que ele está dizendo ali, né? Mas quando o anticristo vier, vocês vão receber ele. Jesus não está falando do anticristo. Se ele estivesse falando do anticristo, ele nem deveria ter construído a frase dessa forma. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier, peraí, ele vem ou não vem? O anticristo vem ou não vem? Claro que vem. A Bíblia já previu desde o Antigo Testamento. Então ele não vai dizer se outro vier, é quando ele vier, né? Então ele não está falando do anticristo, porque não há dúvidas se ele vem ou não vem. Ele não está falando do anticristo. Jesus está pronunciando um adágio popular. Ele está criticando uma atitude bem conhecida do povo judeu, de não se submeter à justiça que vem de Deus e tentando sempre estabelecer a sua própria. Ao longo da história dos judeus, depois vocês pesquisem, toda vez, inclusive hoje tem um movimento messiânico em Israel, dizendo que um tal de senhor chamado Lubavitch é o Messias da atualidade, porque eles sempre estão levantando e ungindo os seus próprios Messias, sempre. E no ano 132 a 135 surgiu um bem famoso chamado Bar Kokhba. A revolta de Bar Kokhba foi através de um destes Messias. Jesus está simplesmente dizendo assim: olha, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Agora, se qualquer outro aí se levantar no seu próprio nome, vocês vão receber esse. Ele não está falando do anticristo. Ele não vai ser recebido. Ele não vai ser confundido com o Messias. Ele vai ser um destruidor, que vai fazer um acordo, mas que vai quebrar o acordo e vai usurpar uma posição que não é sua e que não lhe pertence. E os judeus jamais confundirão ele com o Messias. Só tem um Messias que os judeus vão receber, que é Jesus Cristo. Aleluia. No final da tribulação. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele.
Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.